José Manuel, bom dia mais uma vez. Bom Aprendiste dia. alguma coisa com esta Carta Municipal de Habitação de Lisboa? Olha, acho que vale a pena, primeiro que tudo, é um documento longo, com muita informação, para mim, pessoalmente, difícil de apreender tudo o que lá está relativamente a projetos para Lisboa. Mas aquilo que eu diria que não me surpreendeu muito, mas confirmou com dados porventura mais eloquentes algumas ideias que eu tinha, mas que são um bocadinho, ou em alguns casos, contra-intuitivas, ou noutros casos, contra o discurso mais frequente. Lisboa, quando falamos de problemas de habitação, tem um quadro que em muitos aspectos é diferente de boa parte do resto do país e em particular e mesmo do resto das áreas metropolitanas. Primeiro aspecto que é muito importante e que acontece praticamente só em Lisboa e Porto, que é, ao contrário do que sucede no país, onde a habitação pública tem um peso de 2%, em Lisboa tem um peso superior em número de pessoas que lá vivem, não em número de construções, mas em número de pessoas que lá vivem, de 11%. Portanto, já estamos num valor que eu diria que é mais ou menos europeu, por assim dizer, de habitação pública. Um dos problemas, no entanto, é que, e é muito interessante ver isso, e é uma das coisas que é bem recapitulada nos primeiros capítulos deste documento longo, que é a história de como isto foi acontecendo. Portanto, porque isto começa praticamente há 100 anos, com a construção, os primeiros bairros ainda são, os primeiros bairros de habitação social, como se dizia, ainda são programados pela Primeira República, mas aquilo depois, enfim, a Primeira República era muito ineficiente, além de outras coisas. Não leva a lado nenhum, portanto, são bairros que ainda hoje existem, alguns deles até muito procurados, hoje, pelo menos um deles muito procurados, porque as casas são boas, não é? Estamos a falar do Bairro do Arco do Cego, ali, que é um bairro de, enfim, casas individuais. O outro é menos conhecido, fica na Ajuda, mas também é um bairro muito interessante. Portanto, não estás a falar das vilas, aquelas vilas operárias? Não estou a falar de uma vila, não. As vilas operárias é uma coisa diferente, porque as vilas operárias, que existem muitas em Lisboa ainda, e nós ainda encontramos algumas, e eu gosto muito de vez em quando lá ir vê-las, eram promoção de empresários. Sim, às vezes iniciativa privada. A iniciativa privada, muitas vezes para os operários de uma fábrica, ou de uma indústria, ou de um setor, por exemplo, panificação, que teria desse género. Há algumas que estão, hoje em dia, tiveram vários destinos, algumas foram recuperadas e transformadas em habitação de luxo. Por exemplo, há uma ao pé das Amoreiras aconteceu isso. Há outras, eu tentei entrar numa que é das mais bonitas, mas até nem me deixaram tirar uma fotografia dentro, que é uma que fica na Graça. Mas na Graça há várias, na zona da Graça há bastantes, mas é uma coisa diferente, digamos assim. Aqui não, aqui estamos a falar de promoção pública. E essa promoção pública foi tendo várias fases, porque depois, a seguir, esses bairros acabam de ser construídos já no Estado Novo, portanto, por essa altura, e depois há outros bairros que começam a surgir, e o primeiro modelo de habitação dita económica, que era assim que se chamava, é um modelo eu diria, chamava-lhe um modelo de pequenas aldeias, dentro de Lisboa, que as pessoas, pelos nomes, conhecem algumas. É o bairro da Encarnação, é o bairro da Madre Deus, é o bairro de Caselas, é o bairro do Caramão da Ajuda, há vários, não é? Portanto, que tinham um modelo, que aliás é um modelo muito típico em regimes parecidos com o nosso na Europa nos anos 30, portanto, de casas individuais, às vezes muito pequeninas, por exemplo, e nem todas eram do mesmo tamanho. Eu já vivi num destes bairros, portanto, que hoje em dia é um bairro que está super valorizado, porque tem uma certa privacidade, porque tem um ar de aldeia, porque é tranquilo, porque as miúdas podem andar na rua, portanto é um bairro super valorizado. Eu agora já não moro em Lisboa, portanto, como sabes, mas este modelo não tinha volume nem para poder responder a todas as necessidades. E isto vai começando a mudar e começam a aparecer mais construção com características diferentes. Uma das primeiras mais interessantes deste período é aqui em Alvalade. Na parte, digamos, curiosamente ao contrário do que é habitual, em que as casas... Este bairro é um caso de urbanização absolutamente extraordinário, é o único em Lisboa,
portanto, em termos do desenho do que aqui foi feito, é exemplar em muitos aspectos, e que, enquanto em Lisboa e em muitas cidades, Porto, por exemplo, acontece o mesmo, a parte mais pobre fica a Oriente e a parte mais rica a Ocidente, e tem a ver com os ventos, a exposição solar. Aqui em Alvalade é o contrário. A parte social começa na parte ocidental, onde há umas casas que já são habitações com 3, 4 andares. Ainda hoje é muito curioso para andar por lá e ver o que é que foi feito nesse tempo. E depois há programas que continuam sobretudo anos 60, com promoção pública, que não era um instituto central. Havia muitas coisas que estavam ligadas a caixas da Previdência, que eram umas coisas que existiam na altura, portanto, e promovidos e é assim que nasce, por exemplo, boa parte do bairro dos Olivais, com alguns exemplos que ainda hoje são muito interessantes. Com o 25 de Abril, digamos, estas políticas levam uma grande volta, e há várias fases, portanto, uma fase que é muito mítica entre um certo tipo de arquitetos, uma coisa chamada SAAL, portanto, e que tinha alguns aspectos que eram interessantes, não sei até que ponto reproduzíveis, porque procuravam levar que fossem as pessoas dos bairros. Portanto, vamos falar de um tempo em que havia em Lisboa, as pessoas hoje não têm noção disso, mas não era só na periferia de Lisboa que havia barracas. Dentro de Lisboa havia muitos bairros de barracas, eu andei por eles, lembro-me muito bem deles. Portanto, e eram coisas inacreditáveis, quer dizer, quem for ver, há fotografias, um bocado no registro neorrealista desse tempo, tiradas por alguns fotógrafos famosos, Eduardo Gageiro, por exemplo, Augusto Cabrita, que mostram muito bem essas realidades, e são realidades duras, muito duras. Portanto, há um período em que se constrói para sobretudo para este realojamento, cometem-se erros horríveis em termos do tipo de construção que se faz. Há edifícios de arquitetos famosos que são construídos de forma muito arbitrária, digamos, muito arbitrária, muito mais com base na teoria do que na prática, e que depois funcionam muito mal. Eu lembro-me, por exemplo, de ter feito, há muito já, eu direi, se calhar quase 40 anos, uma reportagem sobre destes realojamentos, que é um edifício muito conhecido na zona de Chelas, chamada Pantera Cor-de-Rosa, porque era um edifício cor-de-rosa, e que tinha sido uma catástrofe em termos da forma como aquilo tinha funcionado. O tipo de problemas que falámos aqui a semana passada, Sim. Não é? Depois há outros programas, não sei o quê, há o PER é muito importante, o PER é muito rápido, portanto, o problema do PER é muito rápido. O PER começa na Câmara de Lisboa ainda com Jorge Sampaio, portanto é uma coisa, aliás, houve muita colaboração entre Jorge Sampaio, Presidente da Câmara de Lisboa, e Cavaco Silva, Primeiro-Ministro, no desenho e lançamento deste programa, e Lisboa aproveita muito bem este programa. Por exemplo, o PER não é tão bem aproveitado por câmaras dirigidas pelo PCP. O PCP tinha um preconceito contra aquele programa de realojamento, e por isso nós temos problemas como, por exemplo, no Seixal, quando há alguns bairros inacabados, e que têm a ver com a má relação que as câmaras comunistas tinham com os governos, porque os governos foram mudando, e há muito tempo para cá que passaram a ser quase sempre socialistas. Mas esta habitação, este crescimento da habitação social, que em Lisboa é único, só tem comparação no Porto, onde também há muitos bairros assim, muitos bairros. A história do Porto é muito diferente, porque a forma de habitação de pobre no Porto tinha características bem diferentes de Lisboa. Em vez de termos os bairros de barracas e tínhamos uma coisa chamada ilhas. As ilhas eram os interiores dos quarteirões, com umas condições horríveis, portanto, uns corredores, com umas casas minúsculas, uma coisa completamente diferente. Isto, mas o Porto tem, nos anos 30, é preciso que se entenda que o salazarismo não é uma coisa única, e havia uma ala que o Salazar vai legalizar, que é aquilo que é o Rolão Preto, não é? Que corresponde verdadeiramente ao fascismo. E no Porto este movimento, chamado Movimento Nacional Sindicalista, tinha muito peso, muito. E havia algumas famílias muito destacadas no Porto, até na área industrial e comercial, que eram mais ou menos simpatizantes do Rolão Preto. E, portanto, quando são cooptadas para o salazarismo, o que acontece é que eles vão pressionar muito para a construção de habitação social no Porto. E destacam-se muito
até porque mobilizam meios muito, muito fortes para a construção da habitação, que lhes surge de facto, quer dizer, porque aquilo nas ilhas, todas as intervenções que tinha havido no fim da monarquia, no princípio da República, de saúde pública, confrontavam sempre com aquilo que era a habitação, ou aquilo a que se chamava habitação no Porto. E, portanto, o Porto teve sempre uma maior preponderância de habitação, muito por ligação a esta questão política, que foi muito importante, e também a gente, a indústria, não é? Pessoas com dinheiro e que, portanto, achavam ou que deviam construir para os seus operários, ou que deviam mobilizar meios, e ainda em Lisboa não se tinha começado propriamente a falar, tinham-se acabado os tais bairros da República, mas que era uma coisa muito diminuta. E já no Porto nós vamos, por exemplo, encontrar famílias com declarações muito importantes sobre a questão da habitação, como os Pires de Lima, por exemplo. Portanto, temos aqui uma situação, histórias que são diferentes. Mais. E, portanto, às vezes quando nós olhamos para isto, há no discurso público a tendência para uniformizar tudo. Viram conseguir falar sem tossir? Podiam ter dito, não é? Estava a olhar para mim com um ar tão ansioso. Estás muito nasalada, mas com uma voz muito mais segura. São histórias muito diferentes. E, por exemplo, quando nós olhamos para Lisboa e para o que tem sido a evolução da população de Lisboa nas últimas décadas, e sobretudo nas últimas 2 décadas, há uma coisa que é, na minha perspectiva, muito impressionante, que é, por um lado, quer dizer, não há... Lisboa já teve muito mais gente a viver cá, 800 mil habitantes, hoje tem cerca de 550 mil, à volta disso, um bocadinho mais, talvez. Agora não sei, porque agora tem imigrantes novos, mas pronto, o último censo dá à volta de 550 mil, quer dizer que perdeu 250 mil pessoas, e às vezes, mas quer dizer, como é que perdeu tanta gente se, apesar de tudo, Lisboa está mais construída, mais ocupada do que estava, olha, quando eu era miúdo, não é? Portanto, nasci em Lisboa, e os meus pais nasceram em Lisboa, portanto sou mesmo alfacinha. Porque é que aconteceu para construirmos bairros novos em tantos sítios, tanta habitação social em tantos sítios e mora menos gente? Uma das razões porque isso acontece é porque o número de pessoas que mora por habitação diminuiu brutalmente. E diminuiu brutalmente ao ponto de hoje termos um bocadinho mais de 1/3 das habitações em Lisboa são ocupadas apenas por uma pessoa, e o terço seguinte por famílias, por 2 pessoas. Em princípio casais, mas não tem que ser casais, não é? Pode ser apenas 2 pessoas. A maior parte dos casos são casais, mas pode ser uma mãe com um filho, uma coisa assim do género. E isto acontece, sobretudo nos casos de apenas uma pessoa em pessoas envelhecidas. Portanto, pessoas com idade. O que cria um problema que está identificado há muito tempo, mas que estas pessoas não têm muita visibilidade na comunicação social, de que se fala pouco. Eu lembro que a primeira vez que ouvi falar deste problema, como deste isolamento dos idosos, às vezes no 4º, 5º andar de edifícios sem elevador, a primeira vez que ouvi alguém dizer que isto era um problema de políticas públicas importantes, foi a Maria José Nogueira Pinto, quando foi provedora da Santa Casa da Misericórdia, que criou serviços na Santa Casa, precisamente para não tratar apenas quem estava em instituições, que é aquilo que nós vemos com mais facilidade, mas quem fica a viver, quem não quer sair de casa, quem fica lá a viver. Pronto. E isso, quer dizer, enfim... Eu vejo até pela minha experiência na casa em que eu nasci, e onde já tinha nascido a minha mãe, chegaram a viver 10 pessoas. Nós éramos bastantes irmãos, havia não sei o quê, havia a avó que lá estava também, 10 pessoas. Hoje vive uma. Enfim, aquilo vai mudar, porque entretanto viveram 2 até há pouco tempo, mas agora vive só uma, e vai mudar, mas... Isto dá uma ideia. Naquele prédio, viviam 10... Nós éramos 5 filhos no andar em que eu vivia, no andar de baixo eram 7. Portanto, e estas coisas mudaram completamente, já não é assim. Pronto, já não é assim. E nós temos... Portanto, as coisas começam em parte por um problema que poucas vezes é abordado, que é o problema de porque é que se fica a morar em casa, às vezes em habitações muito grandes, que até são um problema para quem lá habita, porque depois resultam em habitações muitas vezes mal aquecidas,
ou mal arrefecidas, se for no verão, em despesas que não são necessárias, mas não se muda dessas habitações. Isto tem muito a ver com o que aconteceu ao mercado de arrendamento. Portanto, esse mercado de arrendamento mexeu um bocado com a lei, com a famosa lei Caristas, e portanto houve muita mexida e depois mas percebeu-se que na altura houve uma vontade de colocar, percebeu-se, porque há estatísticas sobre isso, uma vontade de colocar, portanto, as pessoas se mexerem. Quem tinha estas casas, muitas vezes, porque isto foi, repara, muitas destas situações aconteceram, as pessoas foram se tornando proprietárias, não era a regra em Lisboa. A maior parte das casas em Lisboa eram casas de arrendamento. Ainda hoje tem uma percentagem de casas de arrendamento muito maior que a média nacional, mas o número de proprietários é muito grande. E, portanto, uma das questões que se coloca é como é que nós permitimos ter. Qual é uma das vantagens que a casa de arrendamento tem em relação à casa de que nós somos proprietários? A vantagem que tem é que quando nós sentimos que a casa já... Pronto, os nossos filhos já saíram de casa, aquilo é muito grande, começamos a ter umas casas, umas divisões, não sabemos o que devemos fazer delas e que estão fechadas, mudamos para uma casa mais pequena. Portanto, e isso, quando a casa é nossa, torna-se muitíssimo mais difícil de fazer, de concretizar. Porque é preciso vender, é preciso comprar, no meio disto tudo há imensos impostos, é bom não esquecer, sim. Há imensos impostos de todo o tipo, mais-valias, portanto, imensos impostos, portanto as pessoas ficam quase que presas às casas onde estavam. E às vezes só quando estamos a falar de uma população muitas vezes envelhecida, que vai morrendo, só às vezes nessa altura é que aquilo é resolvido de alguma forma, que tem variado até com muita recuperação. Portanto, dito isto é do tipo de coisas que eu penso que uma autarquia como... Isto são temas que não falamos muito, não se consegue, as rendas estão muito caras. Bem, as rendas em Lisboa, se eu for hoje à procura de uma casa para arrendar, indiscutivelmente está elevadíssimo, indiscutivelmente. Mas há uma coisa que é extraordinário, que é, está muito elevado, mas a forma, nós continuamos a ter aqui algumas coisas que são surpreendentes. A média, não é a média das rendas, é em 2021, portanto, censos. O censo é muito bom para isto, porque o censo não é sondagem. O censo foi casa a casa, pergunta a pergunta. Levantamento total. Tem 3 anos, isto em 3 anos, eu sei, as rendas já subiram, já não há de estar igual a este retrato, mas nessa altura, das 100 e tal mil rendas que havia em Lisboa, portanto, estamos a falar de tudo, uma percentagem pequena das habitações, pequena quer dizer, não é a maioria, portanto é uma minoria das habitações, tínhamos 31 mil que pagavam menos de 200 euros. Eu admito que grande parte disto sejam habitações municipais. Portanto, porque isto aqui não consigo ver que tipo de habitações são estas. Depois, o grosso, 41 mil, entre 200 euros e 650 euros. Portanto, aqui já devemos estar a falar, sobretudo, digamos, do senhorio intermédio, grandes, pequenos, alguns que às vezes só têm uma casa, mas com rendas relativamente antigas. E depois, 29 mil, acima de 650 euros. Não é acima de 1.000 ou de 1.500 euros, é acima de 650 euros. Portanto, isto é um mercado totalmente distorcido, porque depois quando chegamos aqui, eu admito que rapidamente chegamos aos 4, 5 mil euros, porque há casos desses que nós sabemos, pelo menos nos anúncios há. Eu depois nunca fui lá negociar rendas dessas para saber qual é o valor. Portanto, temos aqui uma situação que é complexa, porque percebe-se que, por um lado, há várias coisas que não funcionaram muito bem. Por um lado, parou a construção de habitação pública, mas parou radicalmente. Portanto, ela funcionou mais ou menos até ao final do PER, que se prolongou ali até 2007, 2008, 2010, vá lá. E depois, a partir daí, aquilo que era uma média anual, que já vinha dos anos 60, atenção, já vinha do Estado Novo, de mais de mil casas por ano no mercado digamos, de promoção pública, passámos a umas dezenas. Portanto, houve uma paragem brutal durante, é preciso chamar os dois pelos nomes, durante os mandatos de António Costa, Presidente da Câmara. Porque é que isso aconteceu? Porque é que, enfim, há várias explicações. Depois,
houve operações que foram muito críticas, muito criticadas, que nós hoje olhamos e dizemos, olha, foi das coisas que funcionou. Por exemplo, a Operação Expo. A Operação Expo era uma zona de Lisboa onde não vivia praticamente ninguém, não é? E hoje a freguesia do Parque das Nações, que é a freguesia da Expo, estamos a falar aqui de habitação de classe média ou média alta, mas nem é média alta, há também classe média, aquilo há muita coisa variada no Parque das Nações. Estamos a falar já nesta altura de uma das maiores, de uma freguesia que tem já 22 mil habitantes, o que já é significativo na cidade de Lisboa. Portanto, isto foi uma política de pegar em terreno, quer dizer, derivou da Expo, terrenos que acabaram por ser públicos, uns eram, outros não eram, uma operação de urbanização determinada pela equipa da Parque Expo e colocação daquilo no mercado e depois operadores privados a construírem as casas. Basicamente foi isso que aconteceu aí. Temos outro exemplo muito interessante, que foi o Alto Lumiar. O Alto Lumiar é interessante porque quando ele foi iniciado ainda pelo presidente Cruz de Abcacis e na altura foi super criticado. Porquê? Porque era um programa onde, portanto, na altura não havia dinheiro nenhum, estávamos nos anos 80, não havia dinheiro nenhum, a Câmara era completamente pelintra, hoje é uma Câmara rica. Na altura não tinha dinheiro para mandar cantar um cego, como costuma dizer, não é? E então ele inventou uma coisa que era... portanto, há muitos terrenos públicos em Lisboa a Câmara de Lisboa tem muitos terrenos, em boa parte por causa de um senhor chamado Duarte Pacheco, isto vem dos anos 30 e 40, portanto, que expropriou, às vezes, enfim, aquilo era uma ditadura, e ele expropriou, literalmente, roubou, podemos dizer quase que ele roubou os proprietários de Lisboa nessa altura. Em alguns casos roubou mesmo, não é? Portanto, em termos daquilo que era o valor justo do que estava a fazer. Mas deixou uma bolsa de terrenos públicos gigantesca. E no Alto de Lisboa, a ideia do que se fizer era vamos construir casas para a classe média e média alta e bairros de realojamento. E eu lembro-me de ler artigos e dizer isto não vai funcionar porque se as pessoas virem os pobres aqui perto, não vêm os ricos. Ora, hoje nós vamos lá e temos ruas em que começamos em casas que são claramente classe média alta e acabam num bairro social. Portanto, e não são ruas assim, não são ruas de 1 quilómetro. São avenidas com alguma extensão, mas nada do outro mundo. Portanto, aquilo funcionou. E aquilo que eu acho que me parece que tem funcionado muito mal nos últimos anos é o aproveitamento das bolsas de terrenos públicos que existem em Lisboa e continuam a existir. Que ainda existem. E que ainda existem. Por exemplo, a semana passada não, já há um bocadinho mais tempo, tivemos a debater aquele crime, e é um crime, não é de polícias, dos 3 assassinatos que aconteceram na Penha de França. Ora, há ali uma avenida que sobe da Polónia para o cemitério do Alto São João. Essa avenida era para ter construções dos dois lados. Só tem do lado onde aconteceu esse crime, todo o outro lado, que é o chamado Val de Santo António, que já foi ocupado por barracas. Aquilo foi limpo, mas não foi lá construído nada. Uma das grandes operações que está agora em curso, vamos ver se corre bem, porque isto depois Hoje em dia nós complicamos tudo, é imenso, tem que haver imensas autorizações nos concursos públicos, imensas autorizações imensos institutos do Estado que têm que dar parecer para isto e para aquilo e para aquele outro. Eu creio que o chamado Programa de Val de Santo António vai rearrancar. Ainda é um número de habitação bastante significativo, portanto, são muitos blocos de habitação, portanto, alguns social, outra classe mais média, será uma parte pública ou uma parte privada. E parece-me daquilo, enfim, que o que a Câmara está a tentar fazer agora, a Câmara prometeu 900 milhões de euros de investimento nos próximos anos, mas não é tudo investimento público, quer dizer, não é assim, não é só para fazer casas pagas por esses 900 milhões de euros. Uma parte disso é para fazer em parceria com com investidores privados. O que eu creio, quer dizer, provavelmente para construir certo tipo de habitação
tem que ser 100% público. Para outro tipo de habitação, rendas, por exemplo, para dinamizar o mercado de arrendamento, pode ser feito nesta base. Porque a Câmara de Lisboa tem um instrumento que é muito poderoso, que é a posse dos terrenos. Portanto, como o solo é das coisas que vale mais dinheiro, isto dá-lhe um instrumento que muitas outras câmaras do país não têm, de ter uma política proativa na área da habitação, mas não pode ter preconceitos, demasiados preconceitos. E sobre isso, houve também aqui alguns dados, eu já me estou a estender um bocadinho, mas me surpreenderam um pouco. Há a ideia de que, por causa do alojamento local, o centro da cidade ficou deserto. Já não mora lá ninguém. Ora bem, quais são as duas principais freguesias da zona histórica? É Santa Maria Maior, portanto apanha a Baixa e a Alfama, e Misericórdia, que é um bairro alto e aquela zona de Bica. Pronto. É verdade, perderam habitação. Portanto, entre 2011, não havia ainda alojamento local, e 2021, ambas estas freguesias perderam cerca de 3 mil habitantes cada uma. Mas há outras freguesias onde não há habitação local, como, por exemplo, a freguesia de Marvila, que perdeu 2.500 habitantes. Marvila é uma das freguesias mais pobres de Lisboa, é onde fica o Chelas. Hoje em dia chama-se o bairro de Chelas, hoje em dia chama-se Marvila, para não. Chelas tem mau nome, não é? E há outros exemplos, não vou estar aqui a dar exemplos de freguesia a freguesia. Portanto, penso mesmo que, por exemplo, a freguesia de Campo de Ourique ficou igual, mas a de Campolide, onde não estou a ver, de Campolide é uma freguesia que não há nenhuma razão especial para ali haver alojamento local, também perdeu habitantes. Portanto, há às vezes algumas ideias feitas que nos levam a determinar... e uma freguesia onde há muito alojamento local, ou pelo menos havia muito alojamento local, mas ganhou habitantes, é Arroios. Portanto, uma freguesia que temos falado imenso, sim, porque hoje em dia, eu até admito que se fosse lá hoje haveria ainda muito mais habitantes, pois, os habitantes têm a ver com a imigração. Tem a ver com a imigração neste caso. Portanto, há aqui realidades que são às vezes muito micro, e eu chamo a atenção para isso porque um dos problemas, muitas vezes, do nosso debate público é que nós tentamos resumir tudo a meia dúzia de ideias simples, que é uma tentação da política. A política faz-se de ideias simples, não é? Mas se não tivermos noção que as políticas públicas não são simples, são complicadas e que exigem um trabalho muito mais delicado, temos depois dificuldade em resolver realmente os problemas. Eu não consegui, não tenho uma avaliação para ser sincero sobre a questão se este plano que implicou alguma negociação, repara, isto não é o plano inicial, sim, de Carlos Moedas, isto é o plano inicial, mais uma série de introdução de outros elementos. Isto esteve em consulta pública. Esteve em consulta pública há um ano, há a incorporação de elementos, o PS que antes votaria contra, agora absteve-se, portanto houve aqui uma evolução. Uhum. Enfim, na retórica pública o PS continua a dizer que isto é um plano horrível, mas absteve-se. Sim, seja lá deixa passar. Não é? Deixa passar. Quer dizer, deixou até agora, mas viu o que acontece na Assembleia Municipal, que a Assembleia Municipal é um mundo, às vezes, um bocadinho diferente. Portanto, eu não sei dizer exatamente se estão aqui as boas soluções, mas parece-me que continuar a simplificar os problemas e achar que o problema é porque toda a gente não tem direito, não conseguimos à direita, toda a gente quer morar no Saldanha, como famosamente disse uma anterior ministra da Habitação. Saldanha é o centro de Lisboa, digamos assim, para quem não é de Lisboa, ou Chiado. Portanto, se resumimos às vezes isto a slogans, não conseguimos, e temos que ir aprendendo, não é? Temos que aprender que não é dizer que um edifício serve para construir lá, seja uma residência estudantil, seja habitação, quando ele claramente não serve, e só descobrimos que ele não serve ao fim de vários anos. Ainda hoje de manhã falámos disso no Vencedor a propósito do edifício do Ministério da Educação, anterior Ministério da Educação. 5 de Outubro, ali está, ao pé do Saldanha. A gente basta olhar para aquele edifício e ter lá estado dentro, como eu já estive muitas vezes, para perceber que aquilo não é bem o sítio ideal para... Aquilo é um edifício que, ao contrário de muitos outros, que eram edifícios de habitação adaptados a escritórios, aquilo é um edifício de escritórios de raiz. Portanto, e depois há outra coisa que também faz muita confusão, porque é que há certos edifícios que, por isso simplesmente, não se deitam abaixo. Não são monumentos, não têm coisa nenhuma, deitam-se abaixo e constrói-se novo. É mais barato
é mais barato do que a recuperação. E é um tema, é outro tema tabu em Portugal. Então, qualquer coisa que se deita abaixo tem sempre lá tem sempre lá a memória de alguém, não é? Como é óbvio. Mas nós vemos isso acontecer noutras cidades europeias, não estou a falar nos Estados Unidos, onde é mato. Estou a falar em cidades... Tem menos história, ainda assim, não é? Mas não estou a falar... Quer dizer, o edifício do Ministério da Educação não é um prémio de arquitetura, não é um... Quer dizer, não é nada ali que a gente para ali, vá lá visitar porque há um painel de um artista qualquer lá dentro notável, não é nada disso, é uma coisa completamente banal. E, no entanto, eu não sei agora qual a solução que vai ser adotada, mas provavelmente é continuar a fazer ali obras que saem caríssimas e depois acabam por... Enfim, nem me prolongo mais sobre essa matéria. Portanto, isto são os problemas de Lisboa, a maior parte deles são às vezes microproblemas, e tentar, porque há muito mais coisas interessantes no relatório, coisas que têm a ver, por exemplo, no relatório não, na carta, coisas que têm a ver com a dimensão média, o número de casas que já foram adaptadas a questões energéticas, que é baixíssimo, até que ponto é que desse ponto, e que é natural que seja baixíssimo, porque nós temos, e só para acabar, nós temos uma legislação absurda relativamente aos certificados energéticos. Portanto, porque é que eu digo que é absurda? Essa legislação penaliza as habitações antigas. Porque as habitações antigas, se forem construídas a chamada alvenaria de pedra, não têm caixa de ar. Se não tiverem caixa de ar, são penalizadas na classificação. Mas têm uma inércia térmica muitas vezes superior às habitações novas. E o verdadeiro problema que têm chama-se janelas. E que se resolve com um investimento muito mais baixo. Mas nós construímos umas leis complicadíssimas que depois servem para muito pouco, depois ninguém quando está a comprar a casa liga aquilo, nenhuma, não é? Mas tu não consegues nem comprar, nem alugar, nem fazer nada sem pagares dinheiro a um engenheiro que vai lá fazer a certificação energética, ficas com a certificação energética e depois aquilo adianta o quê? A maior parte das vezes praticamente nada. E isto é uma das razões porque nós deixámos de construir o número de casas que construíamos. Tu repara, na Alta de Lisboa ou no Parque das Nações houve imensas casas construídas nestas décadas. A paragem é mais recente, é mais recente, e agora, nos últimos anos, pela complicação que é todo o processo de licenciamento, de repente os investidores dizem, eu gastei tanto dinheiro neste terreno, só posso construir casas para ricos aqui. E quando falo para ricos, é uma parte das vezes é estrangeiros ricos, não é? Há estrangeiros mais ricos que nós, digamos assim.